Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Júnior, tudo bem? Como é que está o auditório da DVFN, um dos espaços de educação financeiras mais importantes do mercado brasileiro? Boa noite, Gustavo. Tudo bem contigo? Prazer estar aqui com vocês. Olá, Brink Games, Daniele Lins, André Garcia, Marcos, CS Dinossauro, som bom, obrigado. Bacana, a sala já está bem cheia já, geralmente começa um pouco mais vazia, hoje o pessoal tá ligadaço. Muito bem. Doutor Ken, boa noite. Boa noite, um prazer ter vocês aqui, pessoal. A razão da gente estar aqui é porque vocês estão aí. Senão não faz sentido a gente ensinar para uma plateia tão dedicada se não fosse vocês, né? Não faria sentido se não fosse a dedicação de vocês. Bom, apesar de ver alguns nomes conhecidos, me apresento. Meu nome é Júnior, faço parte da equipe Trader. Eu sou esse rapaz aqui que vos fala. Sou oriundo do mercado financeiro, trabalhei na reestruturação do Banco Pan-Americano, trabalhei na integração do Banco Real com o Santander, trabalhei na integração do Sudameris com o Banco Real. Toda a minha vida foi no mercado financeiro, tenho praticamente 20 anos de experiência, opero na Bolsa desde 2007. Como todo amador, perdi, depois estudei e fiquei profissional. Hoje me empenho para evitar com que as pessoas façam o que eu fiz. O Osney é o que me convidou para fazer parte desse projeto, junto com o Hamilton. E eu vim para a equipe Trader esse ano para desenvolver a parte de análise fundamentalista, a parte dedicada para investidores. Ok? Legal. Falar da equipe Trader para apresentar para aqueles que não conhecem. A equipe Trader é a escola de trader que está aqui no auditório já há muitos anos, no espaço aqui treinando vocês, disponibilizando conhecimento. Nessa nossa página nós temos acessos a muitas informações, tem bastante material aqui para vocês. Vocês podem se cadastrar através deste link, é totalmente gratuito, não tem custo nenhum, ok? E vocês aqui, a partir do momento que vocês se cadastram, vocês passam a fazer parte da equipe Trader. Não precisa comprar nada, não precisa comprar curso, não precisa consumir nada, pessoal. Realmente aqui é para a gente se conhecer, para a gente ter contato, para a gente aumentar a nossa base e assim a gente poder aumentar o número de pessoas que conseguimos acessar com o conhecimento. A partir do momento que você se cadastra, você pode acessar a nossa área de Aprenda, que é essa área aqui voltada. Vamos pegar aqui se vocês conseguem ver. Aprenda. Ok? Essa área aqui, ó. Aprenda. E nessa área de Aprenda, você vai acessar bastante conteúdo que foi disponibilizado aqui para vocês. Esse conteúdo aqui é totalmente educativo, é voltado para desenvolver as pessoas no mercado, para dar conhecimento. Então, você que quer estudar aluguel de ações, a gente fala aqui, teoria de Doll, ativos para day trade, mercado a termo, médias móveis. Pessoal, está tudo aqui à disposição de vocês. A gente só pede o cadastro, que façam o cadastro na equipe Trader para vocês terem acesso a este material. Tem também estudos fundamentalistas que foram feitos, como exemplo, aqui tem ELET 6 do primeiro trimestre, PDGR do primeiro trimestre, que inclusive foram apresentados aqui no auditório da DVFN. Estudo fundamentalista do Mundo X, que foi feito lá no primeiro trimestre. Vocês podem estar acessando. Quero conhecer sobre derivativos, aqui tem informação. Eu quero falar sobre tesouro direto, está aqui embaixo, vocês também conseguem encontrar bastante informações. Então, nosso pedido aí é para vocês fazerem o cadastro, fazerem parte aqui da equipe, prestigiando o trabalho que a equipe Trader está fazendo aí ao longo do tempo. A equipe Trader consegue oferecer esse trabalho para vocês gratuitamente por conta do patrocínio da HR Investimentos, que é a empresa
do Hamilton Ribas. O Hamilton Ribas é um agente autônomo credenciado na Bolsa de Valores. Okay? O que é um agente autônomo? É a pessoa que faz a ponte entre você e a corretora. É a pessoa que te assessora. Ele não apenas dá consultoria, ele te ajuda a fazer as operações. O Hamilton Ribas também é sócio da Equipe Trader. E para você que precisa de uma corretora ou que quer testar uma corretora, pode vir aqui, experimentar através desse link aqui, abra sua conta. Pessoal, estou falando aqui é totalmente gratuito, tá? Tudo é grátis. A gente tem aqui uma oferta de valor para vocês conhecerem o mercado, para vocês treinarem, uma plataforma bem bacana, muito sofisticada, estável, rápida, fácil de usar, que são os gráficos da corretora Rico. Aqui está o Home Broker, esse aqui é o meu Home Broker, os papéis que eu acompanho. Estou vendo que o mercado está bem vermelho aí, o Ibovespa voltou para casa dos 51. Então é por aqui que a gente vai olhando, aqui a gente olha os papéis, um a um gráfico muito rápido, um gráfico assim, bem rápido mesmo. A gente passa para o diário, para o semanal, para o ativo, muito rapidamente. Então eu creio que vocês vão gostar bastante. Tem vontade de testar, de conhecer? Abra uma conta aqui com o pessoal da HR Investimentos. Dá uma chance para eles apresentarem para você o material. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bacana? Júnior, poxa, e como é que eu continuo estudando, obtendo informações para o meu aprendizado? Eu vou pedir um minutinho só para atender o telefone, pessoal, senão vai atrapalhar a gente pra caramba. Um minuto, por favor. Teste de som. Alô? Olá, pessoal. Beleza. Desculpem. Realmente eu tive um problema no telefone aqui para atender, aí caiu, aí tocou novamente. E depois eu tive um problema no microfone. E aí vocês não estavam conseguindo me ouvir. Beleza. Eu vou procurar ficar com o chat aberto aqui para poder acompanhar vocês, mas não garanto que vou conseguir atender a todos. Ok? Mas aquilo que eu deixar de atender, vocês já sabem, né? atendimento@equipetrader.com.br. Manda seu e-mail pra gente. É bem legal que depois das aulas, no dia seguinte, eu recebo bastante comunicado. Recebi umas perguntas bastante interessantes da última vez. Bem legais mesmo. Então tem sido muito produtivo esse contato pós-encontro com vocês. Fiquem à vontade de mandar e-mail para nós aí no atendimento@equipetrader. Falava da HR, para vocês prestigiarem aqui o trabalho dos meninos da HR. Se vocês precisarem de uma corretora, vão estar muito bem assessorados. E precisam estudar mais? Querem ter acesso a informações, a videoaulas? No canal do Osney ou no canal da Equipe Trader, vocês vão acessar muito conteúdo relevante. Então, as aulas aqui que o Osney dá, aqui o que é day trade, swing trade, Ibovespa, relação com as ações, investimento, book de oferta. Esse vídeo foi bem bacana, foi feito esse final de semana que a gente colocou no ar no sábado. Tem tudo aqui para aqueles que quiserem se atualizar. Poxa, eu perdi a aula anterior sobre análise fundamentalista. Está aqui, pessoal, ó. Auditório do dia 20/11, semana passada, aula sobre análise fundamentalista. Perdeu a aula da semana passada? Não quer ficar desatualizado? Vem aqui no nosso canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, já estou inscrito, né? Então não funciona. E autorize o envio de e-mails para você saber quando foram feitas novas modificações e vocês poderem acessar. Então entre aqui em inscrição, eu estou já inscrito, então não funciona para mim. Ok, aqui nesse espaço. E aí é o canal do YouTube, vocês vão ter acesso aos vídeos. Essa aula de hoje, por exemplo, estará sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube amanhã. Perdi um evento, perdi uma informação, gostaria de ver inclusive a resposta do meu comentário. Vocês podem acessar no YouTube amanhã e consultar a aula, ok? Muito bem. E mais uns 2 sites aqui que eu indico para vocês. É o Como Aplicar na Bolsa. Como Aplicar na Bolsa, o nome do site. É o blog da HR Investimentos. Bem legal para quem quer se informar. Tudo aqui, pessoal, é conteúdo educacional. Para vocês aprenderem. Ok? Então, tudo aqui é material para desenvolvimento de vocês no mercado. E o nosso site, o fundamentalista.com.br, que é onde eu coloco como blog as informações mais voltadas para investimento em valor, voltada para análise fundamentalista, estudo e tudo mais. Tá bom? Nós temos um radar, para quem não sabe, está aí na sala, a gente tem um radar. O que é um radar? É onde
nós acompanhamos alguns papéis e monitoramos o seu desempenho frente ao Ibovespa. A gente colocou o Ibovespa do lado e colocamos no nosso radar alguns papéis que vamos acompanhando. Essa aqui foi a publicação do dia 25, ontem. Eu tenho mexido mais nele do que o normal, inclusive por conta das oscilações recentes do Ibovespa, né? A gente tem um Ibovespa que a referência dele é 56 mil pontos de fevereiro. Então, de fevereiro para cá, desde quando nós passamos a acompanhar, o Ibovespa caiu 7%. Ok? O Ibovespa caiu 7%. E aquelas empresas que nós temos monitorado e que nós colocamos sobre ela uma determinada estratégia, elas têm ido bem. E aí, mais precisamente, a que tem mais feito um resultado expressivo foi a Banco do Brasil Seguridade, aqui com 25%, e vem sustentando um desempenho bastante positivo aí do radar de 23%. Júnior, o que é isso que você está mostrando? Vou frisar. Isso aqui não é carteira, porque nós não podemos trabalhar com carteira. Isso aqui são estudos. Estudamos alguns papéis, entendemos o contexto, entendemos que eles têm um potencial via análise fundamentalista para poder dar um bom desempenho, e nós montamos um acompanhamento com stop. Vejam, temos stop com potencial de perda, com potencial de alocação, com potencial de ganho, com objetivo definido. E aí vamos acompanhando a cotação dele frente ao dia da entrada, o dia que nós entendemos que foi o dia que a gente elegeu ele para o radar. E aí vamos vendo o desempenho para saber se os fundamentos que nós estamos utilizando, se a forma de pensar que nós estamos praticando tem apresentado resultados ou não. Então, se você também, poxa, gostei, quero entender, quero continuar estudando, quero continuar aprendendo, entra aqui no nosso site, no fundamentalista.com.br. Tá vendo esse espaço aqui? Ó, vamos manter o contato? Esse espaço aqui você coloca o seu e-mail, e nesse espaço aqui a gente vai sempre te mandar um e-mail quando a gente atualizar alguma coisa no blog. Atualizamos uma notícia, você vai acabar recebendo um e-mail da notícia atualizada. Ok? Espaço também educacional. Não tem nada aqui que não seja voltado para educação. Legal, pessoal? Bastante informações fora do auditório. Por que a gente passa isso? Porque o fórum aqui no auditório ele é curtinho, é 1h30. Vocês viram a quantidade de informações e a quantidade de assuntos para serem discutidos enquanto falamos de mercado, enquanto falamos de bolsa de valores, principalmente. Então, não dá para passar tudo. A gente tem que deixar aqui o caminho das pedras para vocês continuarem o desenvolvimento de vocês fora do auditório. Obviamente queremos vocês aqui sempre, sim, e muito mais pessoas, mas poxa, tem sábado, domingo, tem os outros dias da semana que vocês também vão buscar conhecimento. Então tem outros lugares que nós disponibilizamos esse conhecimento para vocês. Bacana? Bem, o último pedido com vocês aí, antes de começar na matéria propriamente dita, eu estou colocando o link novamente, é o seguinte, nós iniciamos aqui no auditório um trabalho, acho que meio que inédito até, de mapeamento. Nós fizemos aqui um questionário, que nós queremos bater uma fotografia das pessoas que estão operando na Bolsa. Não importa que corretora seja, não importa de que local do país seja, não importa nada. Se você está operando hoje, se você está cuidando das finanças, responde para nós a nossa pesquisa, responde o nosso questionário. Se você já respondeu, não precisa responder de novo, porque até polui o resultado. Aqui tem algumas perguntas que você não precisa se identificar e vai nos ajudar a traçar um perfil das pessoas que estão no mercado e daquilo que elas esperam também em termos de educação e em termos de maturidade financeira. Então, o pedido aqui do nobre colega, passei o link agora no chat, o link do Google Docs, para que vocês respondam o formulário. É rápido, não é só no mouse, é só cliques, tá vendo? Não tem nada complexo. Clicou, 3 minutinhos você já passa as informações para cá. O que você quiser ver que a gente dê aula. E aqui você vai acessar daí as respostas. E você vai ter acesso a esse painel assim que você terminar de fazer o seu preenchimento. Obviamente, quanto mais sincero você for, mais útil fica o material para todo mundo. Porque aqui você se encontra, você vê que você não está sozinho, você vê se você faz parte da maioria ou não faz parte da maioria, você vê onde tem gente que você gostaria de estar. De repente você vai encontrar que tem algumas pessoas aí, alguns amigos nossos, que estão com rentabilidade acima de 12%. Poxa, será que a gente não consegue trocar uma informação com essas pessoas
para ver o que está acontecendo de diferente. Por que que os nossos níveis de previdência e de seguro estão assim? Entender isso é bem importante para vocês aí que estão desse lado, que estão no mercado, para saber onde vocês estão se enquadrando, onde vocês estão se encaixando, e para nós que estamos aqui do outro lado da sala, que estamos buscando desenvolver conteúdo para vocês. Ok? Então peço aí para vocês participarem. Estou vendo ali o Leodido, questionário respondido, cadastro no equipe dele efetuado. Poxa, que bacana, bem legal. Isso é motivador, pessoal. Agradeço aí o prestígio de vocês. Vamos estudar um pouquinho? Fiquem à vontade para preencher o cadastro durante a aula, ok? Temos 44 respostas, vou dar um atualizar aqui e continuar as 44 respostas. Pode ser que tenha algum delay aí entre a base de vocês, mas conto aí com a ajuda de vocês para poder ajudar-nos com os resultados. Beleza? Bom, separei para um assunto de hoje, para começar o bate-papo, pelo menos a ideia inicial, continuar com o pedido que foi feito no início, né? Falar sobre a análise fundamentalista. Para quem está nos acompanhando já às terças-feiras aí, percebeu que a gente começou há umas 3 semanas a falar nesse espaço sobre análise fundamentalista. A Equipe Trader deu um espaço, a Equipe Trader era uma escola de traders e passou a ser uma escola de traders e investidores. Então ela ampliou o escopo de trabalho dela, passou a ser uma escola de trader e investidores. Ok? Vamos diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês lerem. A partir desse movimento de trabalhar com investidores, a gente precisou separar os conceitos, né? Júnior, quem é investidor? Quem é trader? Trader é aquele que opera com frequência, aquele que busca a rentabilidade em várias operações, aquele que faz operações de curtíssimo prazo. Então o trader, ele faz operações de curto prazo. Vou anotar aqui só para a gente não se perder. E não raramente alavancada, porque ele corre riscos. O investidor, ele vai numa linha mais conservadora. Ele vai para o médio e longo prazo. E procura trabalhar com empresas de primeira linha, né? Trabalhar com empresas ou com potencial ou com rentabilidade. Tudo bem? Legal. De Pimentel, obrigado por ter respondido o questionário. Bacana, agradeço aí a participação. Como é que a gente estruturou aqui a nossa linha de pensamento sobre esse assunto, né? Como é que a gente pensa isso? Se a gente tiver uma linha aqui, e essa linha for 0, vamos imaginar que essa linha seja a linha 0. Primeira coisa que uma pessoa deve fazer é deixar de dever. Ou seja, se ela está abaixo da linha, se ela está no vermelho, ela tem que deixar de dever. Ok? Bom, a partir do momento que ela conseguiu deixar de dever, que ela chegou na linha do 0 a 0, não devo mais. Ou pelo menos não estou pagando mais juros. O próximo passo, pessoal, para ela continuar se desenvolvendo na questão financeira e na prosperidade dela, é começar a acumular capital. Acumular capital, é juntar dinheiro. Comecei a acumular capital. Ok? Acumulei capital. Dado o momento, ela começa a investir este capital. Este passo já passa por um processo de maturação. Ou seja, ela já entendeu que não deve pagar os juros e não deve emprestar, ela já entendeu que vale a pena investir e ela começa a investir. E aí o primeiro passo desse investidor, ele é sair da poupança, que geralmente é o primeiro produto, e ir para outros produtos de renda fixa. Por quê, Júnior? Isso é um caminho meio natural de alguém que está se desenvolvendo. É um fluxo muito comum de se encontrar, né? Esse tipo de caminho.
Aqui na renda fixa hoje, a gente já conversou isso em alguns outros momentos, nós poderíamos dizer que hoje ela está em torno do quê? Vamos chutar 9% ao ano. Pode ser que esteja mais, pode ser que esteja menos, depende do título do tesouro, depende do título que você está comprando, mas em geral, aí 9%. O CDI pode estar um pouco abaixo disso, ok? Mas em geral é isso. Então, ele sai aqui da poupança de uns 5 e passa para a... Opa, inverti, né? Não, Júnior, aqui, isto. E aí ele passa para um outro produto que seja um pouco mais rentável. Provavelmente um tesouro, um CDB, um LCA, enfim, um fundo. Aqui é muito comum, pessoal, para o investidor, para aquele que está indo para o mercado, para aquele que está indo não é vindo para o mercado propriamente dito, mas aquele que está indo buscar mais rentabilidade, é muito comum aqui a gente ir para fundos. E mesmo no mundo dos fundos, a gente já pode começar a investir em renda variável. O que acontece nesse momento aqui da evolução do nosso colega aqui? Ele estava devendo, passou pela poupança, agora está na renda variável. Ele tende a ir para a renda, perdão, estava na renda fixa, ele tende a ir para a renda variável. Por que ele quer ir para a renda variável? A gente fez essa pergunta na primeira aula. Um aluno até falou assim, ó, meio que óbvio, né, Júnior? Realmente é óbvio, né? A gente quer ir para a renda variável por conta da rentabilidade. A gente quer ganhar mais. Mais do que? Mais do que a renda fixa, óbvio, né? Nós queremos aqui alguma coisa superior à renda fixa. Maior que a renda fixa. Que hoje a gente está dizendo que está em 9%. Ok? E aí no momento que a gente quer ir para a renda fixa, a gente vai para a renda variável. Que opções nós temos em renda variável? Neste universo aqui de renda variável. Nós temos, vamos começar do mais fácil, fundos em ações. Nós temos ações, propriamente dita. Nós temos opções, já começamos aí numa parte mais agressiva, ok? Nós temos mini contratos e dólar e ouro e vinhos e obras de arte e carros antigos, imóveis. Imóvel não é renda fixa, Júnior? Dependendo do que você fizer, não é renda fixa. Ele acaba sendo renda variável. Por quê? Porque você não sabe quanto custará, qual será a valorização do seu imóvel e coisa e tal. Então, com isso daqui em mente, pessoal, é que eu quero conversar com vocês hoje, ok? Com esta visão aqui de todos estes produtos. Mas, Júnior, por que você está trazendo ouro, dólar, vinho? É para contextualizar, pessoal. É só para mostrar para vocês que quando a gente muda de patamares de investimento, quando a gente começa a procurar investir, a gente está seguindo uma lógica. Pelo menos tem que pensar nessa lógica aqui, nessa evolução aqui, nesse caminho, né? Vamos chamar de caminho aqui, nesse caminho aqui evolutivo. Você quer crescer e a renda variável não tem como você fugir dela. A renda variável é onde nós vamos conseguir uma rentabilidade maior. É onde nós vamos conseguir o sucesso do que nós estamos querendo. Júnior, eu vou bater de novo nessa ideia. Por que você está mostrando isso? Me parece muito óbvio, muito básico. É para estimulá-los a serem mais conservadores aqui na renda variável. É estimulá-los para a gente ser mais cuidadosos na renda variável. Por quê? Porque logo de cara, a regra que a gente tem que estipular aqui para nós, é uma regra que a gente estipula, auto se impõe, é o seguinte: nós não podemos, nas nossas ações, ter vamos colocar aqui que seja renda fixa, renda variável aqui, pronto, fica bem claro. Botei em azul porque renda variável vermelho chama atenção, fala que é perigoso e não é este o contexto, tá? E a renda variável
Vamos colocar aqui 12 mais. Por que 12 mais? Porque é um número que a gente tem que botar na cabeça. Se a gente vai para a renda variável, a gente tem que ter na cabeça que a gente quer um número, um determinado número. A gente tem que escolher esse número. Qual é o número que você tem aí para ganhar na renda variável? Você tem que ter esse número. No meu caso é 12% acima, porque senão eu fico na renda fixa. Ok? Fico na renda fixa. Então, se eu vou entrar em uma empresa, se eu vou estudar um papel, se eu vou comprar um ativo, se eu vou comprar qualquer um desses exemplos que eu dei aqui, ó, eu tenho que imaginar que o meu trabalho, o meu esforço é para ganhar mais do que a renda fixa. E aonde isso é importante, eu não posso perder dinheiro na renda variável. Não posso perder dinheiro na renda variável. Então, estudar, pessoal, e ter um número em mente. O que é ter um número em mente? Definir uma rentabilidade, definir um número é super importante para você começar a ter parâmetros. Qual é a sua rentabilidade hoje na bolsa? A maioria que a gente conversou na semana retrasada mostrou que estava negativa, que ela não estava alta. E por que ela não estava alta? Porque a gente vem operando aqui neste universo da renda variável, muito provavelmente, talvez com não todas as ferramentas e conhecimentos necessários para se dar bem. Agora imagine se a gente fosse, como todo mercado, imagina, a pessoa que trabalha com ouro e com vinho, eles têm que conhecer muito para ganhar dinheiro neste mercado. Eles têm que saber que vinho comprar, para quem vender ouro, quem precisa. Quem trabalha em obra de arte, então, é muito mais complexo. Muito mais tem as suas nuances, os seus detalhes. Carros antigos, todos esses mundos, esses universos de investimento aqui, eles têm os seus segredos. Ele tem o seu jeito de operar, o seu jeito de ser. São investimentos que não estão aí à disposição das pessoas facilmente, somente para alguns outros que têm acesso a esse tipo de ativo, mas que existem, tá, pessoal? Então, estão aí. Na verdade, o ouro eu podia até colocar aqui como comum e o imóvel também. O mais complexo aqui é vinhos, obra de arte e carros antigos. E por que eu trouxe esses elementos aqui? Porque eles são elementos para mostrar que precisa estudar para você se dar bem nesses investimentos. Ah, você quer se dar bem, quer operar com fundo de investimento e quer se dar bem? Tá, quero operar com fundo e quero se dar bem. Então tem que dar uma estudada nos fundos. Não pode simplesmente investir nos fundos. Estudar, estarem aqui no auditório, procurarem ler, procurarem cursos. Isso aí é fundamental para você se dar bem no mercado. Eu não conheço ninguém, pessoal, que ganhe dinheiro no mercado sem estudar. Ninguém. Tem uma reportagem do Barsi essa semana, e ele é bilionário e os bilhões deles estão na bolsa. Ele opera com renda variável. Ele compra ações de caminhão. É um ícone do Brasil aí, o tal do Barsi. E ele tem que estudar. Ele disse que ele pega o carro dele e vai lá visitar a empresa antes de comprar a empresa, antes de comprar os papéis da empresa. Isso é estudar. Então, quando a gente for entrar num fundo de ações, também precisa estudar. Quando a gente for entrar numa ação, precisa estudar. Ô, Júnior, mas eu quero ser trader, eu quero tradar. Você vai ter que estudar para saber tradar, para saber ganhar dinheiro. Você tem que estudar e tem que estudar muito, não é pouco. E aí, quanto mais você estudar, e aqui a relação esforço-recompensa, muito provavelmente você vai ter recompensas maiores. É o tal da prática leva à perfeição, e o estudo é o caminho para que você saiba o que fazer. E a prática é para você fazer. É uma equação a gente chama de competência. Eu chamo de competência, né? Eu vou explicar para vocês isso. Vou tirar até da tela aqui um pouquinho e vou explicar isso para vocês. O que é competência? Uma vez eu estava vindo do Rio de Janeiro para Londrina de ônibus. Então, eu trabalhava no Rio de Janeiro, no banco, e estava vindo para Londrina e sentei do lado de um professor de administração, e eu fazia administração. Ele falou, saiba conceituar um assunto, então quer dizer que você domina aquele assunto. Se você souber explicá-lo, você domina ele. Explique um assunto que você prova que você tem conhecimento sobre aquele assunto.
E aí, competência foi um dos assuntos que a gente conceituou e definiu. A gente conversou sobre isso. E ele falou, olha, quer definir competência? Escreve a palavra chá. C-H-A. Quem é do mundo empresarial já deve ter visto isso em algum momento, em algum treinamento. Competência é o chá. O que é o chá? É a soma dessas três variáveis. Para você se definir competente, você definir que você tem competência em algum assunto, você precisa ter conhecimento, habilidade e qual seria o último elemento dessa equação, dessa soma, que começaria com a letra A, para definição de competência. Atitude. Ter as três peças da equação desenvolvidas é fundamental para definir se você é ou não competente. Atitude, Edgar Dourado. Atitude, exatamente. Então, quando você soma o seu conhecimento, ok, primeiro passo de conhecimento. Esse conhecimento nós estamos discutindo aqui e agora, viu, pessoal? Nós estamos falando agora sobre conhecimento. Com o conhecimento, você tem a habilidade de colocar este conhecimento em prática. Ok? Você sabe fazer o que você tem que fazer. E aí você tem a atitude de fazer o que você tem que fazer. Por exemplo, conhecimento. Você sabe que precisa poupar. A habilidade de poupar você tem. Você sabe onde poupar e como guardar dinheiro. Agora, você executa? Você faz? Essa é a última perna da equação. Vamos dizer que dirigir seja um exemplo agora. Dirigir seja um exemplo. Você tem conhecimento para dirigir. Eu sei dirigir, ele sabe dirigir, ele tirou a carteira, ele sabe as regras, sabe tudo. Ele sabe. Ele consegue estacionar, ele consegue dirigir. Ele já fez isso. Mas por medo, ele não dirige. Já dirigiu um dia e hoje não dirige. Ele perdeu a competência da direção por conta de não ter um dos elementos, que no caso aqui é o mais difícil de todos, a atitude. Aquele que mais impacta na competência. Porque os dois primeiros, pessoal, a competência, o conhecimento, a habilidade e a atitude, por último, o conhecimento e a habilidade são os dois mais fáceis de você conseguir. Conhecimento hoje, no advento da internet, só não tem quem não quer. Todo mundo tem acesso a conhecimento hoje, com um pouco de esforço, com um pouco de dedicação e com baixíssimo investimento. A habilidade é possível você treinar muito hoje, é possível você desenvolver muito hoje antes de partir para o negócio. E a atitude é o que faz a diferença, porque nem todo mundo tem a atitude de fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Então tem muita gente que tem vontade de empreender, sabe como, talvez tenha habilidade para ser empreendedor, mas não tem atitude de empreender. O que acontece? Qual é a fórmula para você chegar ao prejuízo na bolsa, tendo em vista essa equação da competência, né? Operar sem conhecimento é prejuízo. Ter o conhecimento e não ter habilidade, ou seja, fui lá e tive a atitude de operar, mas eu não tinha habilidade ainda. Ou seja, pulei uma etapa, não desenvolvi habilidade. Fiz sem habilidade, sem conhecimento. Isto é o que eu mais vejo e foi algo que eu fiz. É um autodepoimento aqui, tá? Eu comecei assim, eu comecei errando. E eu gostaria muito de falar isso para que vocês não passem por isso, principalmente os novos que estão na sala, os novos que não estão, que estão começando agora há pouco no mercado, e os mais antigos que estão aí, vamos chamar assim, o pessoal mais esperto, que já está há algum tempo aí no mercado, já está operando, para reforçar esses conceitos. Porque a gente tem a atitude daí, sem o conhecimento e sem a habilidade, isso nos gera prejuízo. Então, competência, pessoal, é chá. Se tomou o chá, ele consegue dizer que é competente em determinado assunto. Se não tomou o chá,
ele não vai ser competente naquele assunto. Voltando aqui com o nosso gráfico de evolução, onde nós mostramos aí o que seria, a gente tem que ter a competência, agora é Leodido, eu vou fazer um comentário em cima do que eu acabei de ler aqui, acrescentaria uma quarta, sorte. Não, só competência, a competência em si, ela não precisa da sorte. O resultado, e você me deu uma chance bacana de compartilhar mais um aprendizado que eu tive também. É uma outra equação, é a equação da sorte. Sorte é igual a competência mais oportunidade. Sorte é quando aquilo que você sabe fazer, está pronto para fazer e tem como fazer, encontra uma oportunidade. Isso é sorte. Então, a pessoa que está preparada, ela tem sorte, porque uma hora a oportunidade aparece, e aí ela aproveita a oportunidade. O inverso não é verdadeiro. Às vezes a oportunidade aparece, só que você não tem a competência, você não teve sorte. Essa equação matemática não dá para passar para mudar de termo com mudança de sinal, tá, pessoal? Ela é simples assim, né? Ela é sorte igual a sua competência, o seu preparo, a sua capacidade quando ela tem uma oportunidade de fazer. É igual estar na frente do computador na hora em que apareceu uma oportunidade de um papel. Só que a gente tem competência para poder ver os sinais e saber o que fazer, pode aproveitar a oportunidade. A oportunidade sem competência é nada. E a competência sem oportunidade também não é nada. Legal, te agradeço aí, Leodido, pelo comentário. Foi bem bacana, acho que me ajudou a poder enriquecer um pouquinho mais o conceito da coisa. Falei nisso em competência, falei de tudo isso para a gente poder focar no desenvolvimento do conhecimento que eu quero trazer para vocês aqui agora de investimento. Bom, se eu estou focado em investimento e eu quero uma rentabilidade acima da renda fixa, e a renda fixa está em 9% e a minha renda variável é 12%, eu vou fazer de tudo para que os meus movimentos, os meus investimentos, meus trades, garantam que ao ano eu termine acima de 12%. Para isso eu preciso aprender a limitar riscos. Ok? E como que eu posso, Júnior, buscar minimizar, como se diz assim, como é que eu posso garantir parte desses 12% se eu for investir em renda variável? Renda variável é renda variável, como é que eu garanto, não dá para garantir, mas como é que eu faço para ir para a renda variável e ficar mais ou menos próximo desses 12%? Agora vocês vão entender por que o pessoal fundamentalista adora isso aqui, ó. Eu já ensaiei uns 2 dias para falar sobre isso aqui e acabava que os assuntos tomavam conta da pauta e eu acabava não falando. E hoje hoje nós vamos falar sobre ele. E eu depois vou pegar alguns papéis aqui, algumas empresas, a gente vai dar uma olhada nos balanços dessas empresas, vamos olhar a estrutura dela, hoje vamos olhar um pouquinho mais, quase que uma revisão do que nós conversamos nas aulas passadas, sobre ativo, passivo, patrimônio líquido e alguns indicadores. Mas este daqui eu gostaria de presenteá-los hoje. Eu gostaria que vocês entendessem muito bem. Gostaria que vocês entendessem muito bem como ele funciona para que vocês possam aproveitar-se dele, né? E, bom, Júnior, qual é a dificuldade do yield? E é muito fácil, é muito simples, pessoal. Vou passar aqui para vocês, vocês vão ver que ele é extremamente simples. Qual é a fórmula dele, né? É o dividendo de determinado período. Isso aqui que eu vou conseguir fazer? Acho que eu não vou conseguir fazer aqui. Vamos mudar. Vamos aqui. Pagar. Ok. São os dividendos pagos dividido pelo
Exatamente, o valor dos dividendos de um exercício dividido pelo preço da ação. Ou cotação, como queiram, tá? Como ficar mais fácil para vocês. Aí, isso daqui te dá o que nós chamamos de DY, o yield, o seu ganho de um período. Por que os grandes fundamentalistas olham isso? O Warren Buffett, quando vai operar, olha muito isso e não fogem dessa equação. Porque com esta equação aqui você diminui parte do seu risco. Você faz com que a sua renda variável já fique um pouco melhor, para que você não fique abaixo dos seus 12%. As chances disso acontecer diminui. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto muito de exemplo prático e eu acho que vocês também gostam de exemplos práticos, né? Acho que quando a gente faz um exemplo, as coisas ficam muito mais claras. Vamos lá no site da Bovespa. Vamos ver se eu tenho ele aberto aqui. Não o tenho. Estou com fundamentos aqui aberto. Tem um assunto que eu queria falar com vocês que é sobre bancos. Eu vou tentar falar ainda sobre bancos com vocês. Tem uma notícia na mídia aí super importante que pode abrir oportunidades para a gente operar. Vamos pegar uma empresa boa pagadora de dividendos. Alguém sugere uma aí? Primeiro que sugerir, eu utilizo aqui para a gente para ser o nosso exemplo. Vamos ver. Vou aproveitar e vou dar uma olhada no chat. Tem gente aí com o governo falando que não é interessante correr riscos na bolsa. Cruz 3, beleza, foi o primeiro aqui. Oliveira deve ser, né? Oliveira. Vou pegar aqui a Cruz 3, tá, pessoal? Cruz 3, gosto dela, já fizemos um estudo sobre ela. Não fumo, mas muita gente fuma e pelo jeito vai continuar fumando por muito tempo. Perdeu 0,62, está 23,89. Empresa lucrativa. Ótima escolha aí. Bem fundamentalista relevante. Para quem não sabe, é a primeira vez que está aí olhando esse tipo de pesquisa, desculpem se eu fui muito rápido, eu entrei no site da Bovespa, coloquei o nome da empresa no campo de pesquisa, ok? Coloquei o nome da empresa aqui no campo de pesquisa, localizei a empresa e agora vou entrar na parte de eventos corporativos. Eventos corporativos. Para consultar os proventos que ela pagou. O mais difícil será conseguirmos a cotação dela anterior. A gente vai ter que usar o gráfico e a gente consegue essa cotação. Eu vou ensiná-los como vocês calculam o yield dela. Proventos em dinheiro. Então, aqui nós temos tudo que ela pagou. Proventos, juros, dividendo, juros, dividendo, juros, dividendo, juros, dividendo. 2013. Vocês irem me acompanhando, onde eu estou vendo, né? 2013, relativo a 2013, que pagou uma quantidade, não tem preferencial, então esse gráfico aqui não tem nada para nós. Está aqui o valor que nos interessa. E o valor, uma observação apenas, a data do pagamento. Então esse mês, dia 4/11, felizardos desta ação, receberam dinheiro na sua conta por conta da distribuição de dividendos. Percebi ali que está bem pequeno a página do fórum. Vou aumentar um pouquinho aqui do auditório para que vocês consigam enxergar os números e as colunas com perfeição. Então vamos pegar aqui 2013, relativo a 2013. Nós estamos nesse ano ainda, né? 2013. Pagou juros, dividendos e dividendos. Primeiro trimestre, 2013, aqui já é referente a 2012. Então, nós temos esses valores aqui. Perfeito? Para o ano de 2013. Vou usar um Excel. Vou transcrever os valores
para uma planilha para facilitar a nossa vida, né? Vamos ficar calculando hoje na mão. Com tanta ferramenta, não é possível, não é mais necessário. Então, 01882, 299, 01646, 01646, 046, 994, 9 e 01893. Permita-me só, não vou fazer o quê? Eu tinha que tirar o imposto de renda aqui, tirar 15%, 15%, 15%, 15% dos juros sobre capital próprio. Que o dividendo ele já é isento do imposto de renda, mas o juros sobre capital próprio não é. Só para facilitar, eu não vou fazer a retirada para a gente ter uma visão macro, mas nós temos que saber que é assim que funciona, perfeito? Ok? Só para a gente ficar na mesma página, eu coloquei aqui no Excel os dividendos, esses valores aqui. Ok? Coloquei no Excel para a gente poder fazer a conta. Vocês não precisam fazer não, pessoal. Prestando atenção e aprendendo, quando vocês quiserem fazer os próximos, vocês terão muito mais facilidade. Então, em 2013, o que ela pagou por ação ordinária foi 52 centavos. E a nossa fórmula diz que é o valor no início do período. No início do período, tá? Esse preço da ação que nós colocamos aqui é no início do período. Então vamos lá no gráfico da Rico. Vamos colocar aqui Cruz 3. Beleza? Mensal. E vamos pegar aqui o mês que nos interessa, que é janeiro. 31 de janeiro. No meio do candle eu tenho um valor de 30,92. 30,92. E olha que é no topo, hein? 30,92. No topo. No tempo que ficou mais... A cotação ficou mais alta. Que só para quem estiver acompanhando, é esse candle que nós vamos utilizar aqui como referência. 30 e o valor é 30,92. Vamos voltar para o nosso Excel. Vamos dizer que a ação custava 30,92. Topo, caríssima. Nossa fórmula diz para a gente pegar os dividendos, dividir pelo número de ação. A fórmula é dividendos pelo preço da ação. Não é número de ação não, Júnior. Fala direito. Preço da ação. Então, os dividendos são esses. E a ação é esta. E o resultado da divisão deste por este dá 0,16935. Júnior, o que é isso? Perdão, que eu deixei vocês meio cegos aí. Vamos voltar. Ok. 0,16935. Esse valor aqui. Multiplicar por 100. 1,69%. Quem comprou a 30,92 a Cruz 3 e perdeu tudo isso agora, que ela não está num bom momento, perdeu bem 23%, o ano tem sido bem ruim para ela, ok? Ele perdeu tudo isso aqui realmente de ganho de capital. E o dividendo que ele ganhou da empresa foi de 1,70%. Então, por mais que ele tenha desvalorizado o papel, por mais que o papel tenha caído, ele teve a garantia de voltar a 1,70 do valor que ele teria pago em janeiro, lá 30,92, quando ele comprou. Imagina, grande coisa. Esse cara tá ferrado. Eu concordo. Esse cara que entrou em janeiro não tá tão bem não. Mas imagine o investidor que está com este papel há algum tempo, que é o caso do investidor fundamentalista, e comprou aqui na casa dos 6, ou comprou aqui na casa dos 14. Se ele comprou na casa dos 14, pessoal, vamos brincar aqui agora. Vamos exercitar a matemática aqui agora. Aqui está o preço da ação. Aquele que comprou a 6
Só esse ano ele ganhou 8%, ou 8 vezes mais, né? 8% do valor que ele tinha investido. Quem pagou 14 já saiu com quase 4%, 3,75% do valor que investiu. Então o fato de você ficar com uma ação por muito tempo e essa ação ser boa pagadora de dividendos faz com que parte da sua renda fixa, renda variável, parte da sua renda variável, parte dela passa a ser renda fixa. Então, na decisão de investimento, o investidor fundamentalista leva muito isso em conta. Ele observa muito essa questão de que, poxa, se ela vai me pagar dividendos, eu já tenho uma certa renda garantida, eu já consigo ganhar alguma coisa. O exemplo foi Cruz 3, eu fui democrático, mas existem outras empresas hoje com um yield muito maior do que a Cruz 3, que está dando uma remuneração muito maior. A Eletrobras já foi uma excelente pagadora, hoje já não a é, porque precisa melhorar sua rentabilidade. Vale, o Bradesco é um excelente pagador de dividendos. Vocês já viram a política de dividendos do Bradesco? É muito legal. Ele já paga mensalmente juros sobre capital próprio e ainda faz bonificação anualmente. Então, no viés fundamentalista, nós investidores fundamentalistas vamos olhar os dividendos como uma forma de, opa, eu já vou receber parte do meu dinheiro, na verdade, a gente deveria pensar que é receber todo ele, mas boa parte do meu dinheiro via dividendos. E não é fácil ter essa paciência, pessoal, não é simples, é por isso que eu falo, né? São as questões das competências. Às vezes a pessoa não tem a condição de esperar, o perfil dela é de ser trader, ela não vai esperar 1, 2 anos para poder ver o seu patrimônio crescer um pouco mais lento, mas de forma consistente. Então a gente tem que respeitar isso também. Você tem um perfil, isso pode fazer sentido para você, como pode não fazer. É importantíssimo a gente respeitar isso, tá? É aquela história, Júnior, você quer ter razão ou ser feliz? Eu não quero ter razão. Eu não vou discutir com ninguém se a análise fundamentalista é melhor que a técnica, se quem ganha mais, quem perde mais. Eu não entro nesta seara, vocês não vão me ver discutindo esse aspecto. Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua experiência, sabe? E se você não se encontra, se você não se encontrar no seu mundo, na sua maneira, na sua estratégia, não adianta você ficar ouvindo a estratégia de outras pessoas. Pode não servir para você. No entanto, você pode encontrar inspiração para você operar com segurança, para você se desenvolver através da estratégia de outras pessoas. Ok? Pessoal, ficou, sim, pelo menos a forma de fazer o cálculo. Vocês perceberam que é extremamente simples. Dá para pegar os valores no site da Bovespa, aqui, proventos pagos. Dá para fazer isso ano a ano. Pega uma cotação no gráfico aqui. No caso, nós pegamos aqui no gráfico da Rico. Pegamos a cotação. E com isso, colocamos numa planilha Excel simples de tudo, simplesinho de tudo, e fizemos a conta de quanto seria o percentual que a empresa estaria remunerando o seu investimento, o seu investidor, vamos dizer assim, né? Qual seria o percentual que ele estaria ganhando aí com o seu investimento. Isso é muito simples e é relevante para a gente poder definir investimentos via análise fundamentalista. Porque a gente vai olhar todas as empresas que estão pagando dividendo, e eu estou vendo aqui uma relação do Cielo, Vivo, BBS, Nato, Itube, Itaes, BBS de novo, etc. Isso aqui eu não consigo ler o nome, mas CFNOG, ele está contribuindo aqui conosco no chat e colocou bastante papéis que são pagadores de dividendos. Pelo menos que eu me lembre, são Natura, eu sei que é uma excepcional pagadora de dividendos, a Vivo também paga dividendos. E essas empresas são mais conservadoras. E se vocês observarem o comportamento dessas empresas, vamos pegar o gráfico dessas empresas boas pagadoras de dividendo. Vamos lá, Nato 3. Estou fazendo sempre o mensal, até para ser coerente com a linha de pensamento. Estamos falando de longo prazo, né? A gente percebe que a empresa cresce consistentemente,
Imagina, mas agora ela tem queda. Eu costumo falar bastante sobre isso, né? O mercado capitalista, ele é assim. Ele expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Não é uniforme. Era natural que a empresa fizesse um ajuste, que a empresa passasse por uma correção para poder voltar a crescer. É muito raro encontrar uma empresa que cresça sempre para o resto da vida. Então, Natura a gente vê uma evolução muito grande. Vamos pegar a Ciel, que foi outro exemplo que ele deu para nós. Olha a ascendência aqui. Percebem que essas empresas, elas não precisam do Ibovespa? Elas não precisam do mercado? Elas não precisam... elas têm a própria... BBS, acho que BBS não tem ainda tempo suficiente, nem tem dividendos ainda para nos mostrar. Mas vai no caminho, inclusive faz parte da nossa estratégia, a Brasil Seguridade. Itaú também, Tube 4. Essa aqui já é um pouco mais volátil do que as anteriores. Sofreu um pouquinho com a crise, mas fica também à margem do Ibovespa, fica à margem do mercado. Essas empresas boas não são a prova de falhas, elas não são a prova de quebrar, não, mas ela é muito mais difícil, muito mais difícil. O beta dela, como o pessoal costuma falar do Ibovespa, é muito menor. Olha a Estácio, que bacana. Estamos falando em meses, tá? Não estamos falando em dias aqui. Consistentemente, mês após mês, ela vem crescendo, ela vem crescendo, ela vem crescendo. Nem sei se a Estácio é uma boa distribuidora de dividendos. Nem sei ainda se ela já está distribuindo. Por exemplo, a Crote, que foi uma que eu estudei no começo do ano e gostei muito e fiquei com ela um tempão, ela começou a distribuir dividendos agora. E nessa época de distribuir dividendos, ela já conseguiu aqui só em um mês, 20%. E a gente estava aqui com ela nessa região aqui, operamos acho que até o meado de maio, uma coisa assim, ela esteve no nosso radar, vamos dizer. Então são empresas consistentes, com bons fundamentos. Então, pessoal, se você quer operar de forma conservadora e não ficar arriscando demais e não se expor demais para garantir os seus 12% ao ano, procure empresas boas. Você vai operar comprado? Procure empresas que tenham uma tendência de alta já marcada. Procure empresas que já estão no caminho do crescimento. É muito difícil uma empresa boa deixar de ser boa, da mesma forma que é muito difícil uma empresa ruim se tornar boa do dia para a noite. É difícil, porque requer muito esforço. A cultura empresarial é muito importante. Olha a cultura empresarial fortíssima que a gente tem aqui. Opa, mudou de nome. Agora não é mais Ambev, é a Bev 3. É o costume, né? A cultura dessa empresa aqui é fortíssima. A cultura do Jorge Paulo Lemann, que é lojas americanas, que agora comprou a Heinz junto com o Warren Buffett. É um dos maiores investidores brasileiros. É muito forte a cultura. Para transformar essa empresa numa empresa ruim, requer um esforço. Da mesma forma, uma empresa que vem há muito tempo ruim, muito tempo patinando, há muito tempo com problema, ela voltar a crescer é muito mais complicado. Vou pegar como 4 para dar uma olhada também, para ver que eu me lembro que é consistente também o crescimento dela. E eu volto a frisar, vou até puxar a informação aqui para baixo. Ó. Nós não estamos falando de 5 minutos, de 3 dias, de uma semana. Nós estamos falando que a empresa vem desde janeiro de 2009. Olha quantas oportunidades tiveram para poder chegar junto deste papel. E agora ele faz uma correção natural, nada cresce para sempre, indefinidamente e de forma consistente. Tem que ocorrer as correções. Júnior, posso entrar na empresa? Gente, tem que estudar os fundamentos dela, tem que ver se o que fez com que o mercado deixasse de apreciá-la, porque pode ser uma correção momentânea que pode retornar a linha de crescimento. Você pode ter uma oportunidade quando isso acontece. Está vendo essa queda aqui? Ela pode ser justamente uma oportunidade.
A oportunidade que você precisa para entrar no papel é um preço melhor, porque também é duro entrar lá em cima salgado, desde que os fundamentos não tenham mudado. Uma valorização até um topo é de 23%. Júnior, vai subir 23%? Não disse que vai. Eu disse que caiu 23%. Isso sim, ó. Em 8 meses, ela caiu 20%. Poxa, mas por quê? Eu não sei o motivo da Pomo ter caído. Será que ela ficou tão ruim, os números delas ficaram tão ruins que ela agora está sendo mal vista pelo mercado? Ou estava muito esticado e o mercado deu uma corrigida? Se a empresa continuar crescendo, pessoal, eu digo uma coisa. É natural a correção para outros níveis e ela pode ter uma oportunidade sim de entrada. Nada como uma queda, nada como uma sacudida no mercado, nada como um período de baixa para aparecerem algumas oportunidades, algumas pechinchas. Eu lembro que no comecinho da aula de hoje alguém me falou sobre um banco, PN, é o Pan-Americano, será? E agora eu estou vendo aparecer de novo PN, me ajudem a recordar. Paranapanema? Ou era Pan-Americano? Agora eu não lembro. Paranapanema. Mensal. Essa empresa tem história para contar. Tem história para contar. Deu aí nos últimos 14 períodos, ou seja, um ano e pouquinho, ela cresceu 131%. Motivo? Não sei dizer. Precisamos estudar. No pico chegou a 164%. Não sei dizer. Não tenho que estudar Paranapanema. Pode ser um caso interessante para a gente fazer uma videoaula aí e entender os números dela. Mergulhar nessa empresa. Será que a gente consegue, pelo menos no Fundamentalista Click? Será que a gente consegue dar uma olhada? Estou com um site beta, pessoal, que está concentrando algumas informações, mas ainda não está 100%. Então eu não sei se a gente vai conseguir as informações que a gente quer. PEMAN 3. PEMAN 3. Vamos tentar dar uma olhada. Bom, 5,25 a cotação. Legal. Ativos, a empresa vem crescendo aqui em ativos. Então, está crescendo. A empresa cresce, pode ser alavancada ou não, mas está crescendo. A relação ativo circulante, passivo circulante é apertada. O espaço entre elas é pequeno, mas o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Já a relação clientes e fornecedores já não vem bem. Ela deve mais no curto prazo do que tem para receber de cliente. Isso aqui preocupa, até porque as setas aqui, ó, elas estão uma apontada para baixo e outra apontada para cima. Tendência é isso se agravar. Isso aqui se agravando, ela precisa de empréstimo e financiamento. É ruim de ver, eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Caixa mais aplicações financeiras está aqui e vem caindo, né? Pouco, mas vem. Pelo menos no último ano ela vem caindo. A última informação que nós temos aqui é de 30/9 de 2013 e ela estava 5,20. A cotação dela estava 5,20. Vamos ver essa Paranapanema que vocês trouxeram para nós darmos uma olhada aqui. Liquidez corrente acima de 1, mas apontada para baixo. Vem caindo desde 2010 a liquidez dela, ou seja, as dívidas de curto prazo e de longo prazo estão mudando. Já teve, estou olhando dívida agora, já teve aqui um momento de pico na dívida e agora ela vem abaixo na casa de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 200. Patrimônio líquido, pessoal, estou olhando aqui agora patrimônio líquido, vou mostrar para vocês. Vou aproximar nos detalhes, né? Isso aqui é a parte dos sócios, o patrimônio líquido. Lembra quando a gente conversou sobre balanço patrimonial? A gente tem, de um lado, vou usar aqui como exemplo, os ativos, aí a gente tem um lugar que são os passivos, que é para quem ela deve, e aí sobra um pedaço que é o patrimônio líquido, que é justamente o pedaço dos sócios. Então, quanto maior for o patrimônio líquido, significa que mais da empresa os sócios possuem. E a gente está vendo um patrimônio líquido aqui dessa empresa caindo ao longo de muito tempo. Olha aqui,
2010, caiu em 2011, caiu em 2012, caindo em 2013. Então os sócios, donos da empresa, estão ficando com menos empresa na mão. Isso aqui influencia no papel, influencia na cotação do papel. Por quê? Porque quando a gente pega o patrimônio e divide pela quantidade de ações, você tem o VPA, o valor patrimonial por ação, que está dizendo que a empresa vale em torno de R$ 4,60. Então, é um estudo isso aqui, pessoal. Ó. O valor patrimonial por ação está caindo, mesmo que a cotação esteja subindo, porque o patrimônio líquido está caindo. Então, isso não é legal. Não é legal. Não estou aqui para dizer que a empresa é boa ou é ruim. Estou aqui para olhar alguns números e dizer se os números dizem coisas boas ou não para a gente. Se eles apontam para coisas positivas ou não. Lembrando que o VPA está em 4,63 e a cotação dela está lá em 5,20. 5,20. Não tem nem 5 em 5,20. Então a cotação está maior que o valor patrimonial da empresa. Já é um fator que você olha e fala assim, ela está cara frente à equação de valor patrimonial. O valor patrimonial em 4,53 e a cotação dela em 5,20. Essa subida que o papel deu tornou essa empresa um pouco cara nesse aspecto. Agora eu vou olhar, nesse bloco de informações que eu vou puxar, acaba vindo as receitas da empresa, tanto a trimestral quanto a anualizada. E aqui a gente já dá uma olhada em algumas coisas interessantes. Vamos aproximar um pouco mais e ver que trimestre a trimestre a receita dela vem crescendo fortemente. Falando aí de 5 bilhões e 200, com 387 no resultado bruto. Cada trimestre quase com 1 bilhão. Cada trimestre aqui, ó. Então a Paranapanema tem chamado a atenção de que ela está trazendo mais receita, está vindo mais dinheiro. Interrompeu uma série de queda que ela estava trazendo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestres, bastante tempo, e começou a crescer. Receita entrando, é dinheiro entrando na empresa. Isso anima qualquer um, até demais às vezes, até demais. Ok? Vamos olhar agora o financeiro dela. Eu só não disponibilizo esse acesso aqui porque ele está em beta ainda, a gente está testando, a gente está conferindo a base, ele não está estável o suficiente para vocês estarem buscando essa base aqui. A gente está construindo isso, já faz quase um ano que nós estamos trabalhando nela, e assim, logo que possível a gente vai tentar disponibilizá-la. Tá? Eu estou fazendo hoje aqui meio de abelhudo, testando aqui com vocês ao vivo, com vocês, tendo a liberdade aqui da gente navegar no site, correndo o risco de alguma coisa não estar 100%. Aqui é a parte do financeiro que eu gosto de dar uma olhada. O EBIT ela fecha positivo em 196.239, mas o financeiro está dando uma pancada muito forte nela, 186. O financeiro come muito do recurso e aí, muito provavelmente, ela está fechando aí com um prejuízo. Muito provavelmente, pessoal. Olha, eu não vi a empresa, estou olhando pela primeira vez, mas só pela relação EBIT, financeiro, faturamento, olhando para esses números, dificilmente ela fecha com lucro. E aí eu tenho um prejuízo trimestral registrado aqui, nos últimos 2 trimestres, mas eu tenho uma reversão aqui de um período de prejuízo. Realmente ela tem demonstrado, o mercado deve estar olhando muito forte esse movimento aqui. Eu vou aproximar bem para vocês enxergarem. Eu estou no gráfico do lucro, que é um lucro errático. Vejam como oscila. Não é uma empresa consistente, como a gente viu uma Ambev, uma Natura da vida. Uma hora está na casa do prejuízo, outra hora está na casa do lucro. Aí depois vem para a zona do prejuízo, na zona do lucro. E agora saiu de novo da zona do prejuízo e parece estar em direção ao lucro. Se ela continuar repetindo essa sequência, vai vir aí alguns trimestres de lucro. Concordam? Isso pode estar animando o mercado. Isso pode estar animando o mercado a fazer com que o papel tenha aquele gás que ele deu. É consistente? Não sei. Passa as tranquilidades de segurança?
pelo fato de ser errático, sobe, desce, a mim, júnior, eu, pessoa física, investidor como você aí, não fico muito confortável, não me atrai, não me chama muita atenção, não, não me empolga ao ponto de falar, poxa, vou arriscar a entrar nessa empresa, porque a gente estaria mais especulando do que investindo quando a gente entra por estes tipos de sinais. Tá vendo, pessoal, como tá lento para carregar? Aí é complicado abrir isso porque estou eu sozinho, não tem mais ninguém navegando nesse link aqui, porque ele está fechado e está super lento. Então a gente tem bastante trabalho para fazer ainda para poder retornar. Estou vendo aqui que o nosso amigo contou, a Pana está se reestruturando. Vai melhorar mesmo. Pô, bacana, estamos torcendo para que isso seja uma verdade. Eu, Júnior, sou o maior torcedor de empresas lucrativas no Brasil. Eu quero que todas as empresas sejam lucrativas. Todas as empresas paguem dividendos. Todas as empresas gerem retorno para nós acionistas. Eu sou o maior torcedor do mercado. Olha, eu não consigo mais evoluir aqui para poder continuar mostrando para vocês. Vou tentar novamente. Já não aguentou o tranco aqui o sisteminha. Então, quando a gente pega uma empresa que não vai bem, eu não fico feliz, não. Eu fico triste porque é mais um negócio, é mais uma empregadora de pessoas, é mais uma empresa detentora de recursos que está no mercado, está tentando dar o melhor de si, fazer o melhor de si, mas não está conseguindo gerar o resultado. Realmente eu não consigo mais passar outras informações por esse nosso site da Paranapanema. Mas eu acho que deu para a gente dar uma olhadinha numa empresa, tá? Eu vi que foi pedido logo no começo, e dado uma revisão aí em alguns conceitos, né? Olhar alguns números para a gente poder olhar os fundamentos da empresa, como é que ela está por dentro, como é que está a estrutura dela, como é que está a saúde dela, né? Como é que está o resultado dela, para saber talvez por que o papel subiu tanto, como a gente percebeu aqui, porque que o papel teve um gás tão legal aí nos últimos tempos. Aqui vamos botar um gráfico semanal, vai ficar bem claro de ver, olha aqui a evolução do gráfico no período, muito forte. Então o mercado começou a privilegiar a empresa, ela sai dos 2 para os 6, depois cai para os 4 e agora está nos 5 novamente. 31% de valorização da última queda por esse topo atual agora, se pode assim dizer, 35%. Vai continuar? Precisamos estudar mais a empresa. Tem um relatório de administração que vale a pena ler. Lá tem muita informação para poder a gente absorver. E de repente a empresa realmente vai mudar de patamar. Ela vai passar a ser uma empresa muito boa no mercado e vai ser a nova Natura, vai ser a nova Ambev, vai ser a nova Cruz 3, vai ser a nova Cielo e vai dar muita alegria. Poxa, gente, pode estar... mas já valorizou bastante. Se ela vai se tornar um grande player no mercado, não é com uma ação de R$5. Concordam? A ação não vai valer só R$5. Haja vista todas as que nós olhamos até agora. Crote, Banco do Brasil, Itaú, a Ambev, a Vale. O valor dessas ações são valores muito mais elevados. Então, se a empresa crescer fortemente, a cotação responde a isso e o preço responde a isso e o investidor ganha duas vezes. Uma com os dividendos, que foi a conversa inicial do dia de hoje, e a outra vai ganhar com a valorização do papel, que é onde todo mundo acha que tem que ganhar primeiro, né? Não, primeiro eu vou ganhar na valorização do papel. Se tiver dividendos é lucro. Eu convido vocês, pessoal, a pensarem diferente. A pensarem já em garantir um dividendo e aí a valorização do papel acaba sendo o lucro. Eu prometi que ia falar de bancos, ok? Eu prometi que queria falar com vocês de bancos aqui por conta até de mais um alerta. Eu até fiz um post específico para isso. Eu não sei se todo mundo está acompanhando as notícias, mas saiu aí na mídia de que os bancos podem ter uma conta para pagar na casa de 150 bilhões em função de correção das cadernetas de poupança. Não sei se o pessoal está acompanhando. Pessoal, eu vou tentar passar para vocês a dimensão do problema. Ok? Vou tentar passar para vocês a dimensão do problema. Vou até devolver o pente aqui e vou escrever isso.
para eu poder passar com clareza para vocês o que eu quero. Ok, beleza. A conta que está chegando para o pessoal do banco é uma conta de 150 bilhões para os bancos pagarem. Só que, se os bancos pagarem, eles têm que reduzir o patrimônio deles. Correto? Tem que tirar 150 bilhões do patrimônio dele. Hoje eles têm 420 bilhões de patrimônio. Os bancos envolvidos aí, o mercado, 420 bilhões. E eles podem emprestar no mercado X vezes um valor qualquer, vezes esse patrimônio. Por conta disso, hoje tem no mercado algo em torno de 2,5 trilhões de reais. Tudo bem? Se tirarmos os 150 bilhões do patrimônio dos bancos, isso daqui vai cair para 270 bilhões. Se o patrimônio deles cai para 270 bilhões, eles não podem mais renovar os empréstimos que estão no mercado. Então, o crédito no mercado vai secar para 900 bilhões. O impacto disso na economia, pessoal, não dá para mensurar. Não dá para a gente explorar de como é que seria esse impacto caso esses valores sejam contabilizados desta forma, esse impacto venha a ocorrer. Tanto que o pessoal dos bancos estão trabalhando fortemente lá no Supremo Tribunal Federal, mandaram advogados, mandaram equipe, mobilizaram a equipe econômica, virou um assunto muito urgente. Eu percebi logo no primeiro post que parecia que o assunto ficou muito tempo, faz 20 anos, pessoal, 20 anos, 20 anos, vou até mencionar aqui, 20 anos que está sendo julgado. E sabe quando começa o julgamento no Supremo? O pessoal sabe? Sabe quando começa, pessoal? Amanhã. Amanhã começa o julgamento. E o Avante está certo, porque provavelmente o resultado só sai em 2014. Como seria a sentença, né? Não posso chamar de sentença porque acho que não é sentença a palavra correta, mas vamos chamar de resultado agora que me fugiu o nome. O resultado 2014. Então, os bancos devem passar aí por um período de oscilação brava por conta deste assunto. Então, quem está com banco, quem gosta de banco, quem está pensando em operar banco, tem que estar com isso no pano de fundo. Veredito, obrigado, súmula, beleza, obrigado aí. É isso mesmo, é o nome que a gente estava procurando. Vocês são fera, vocês são muito feras. Muito legal, obrigado pelo apoio. Então, pessoal, chama a atenção de vocês, quis comentar isso hoje, porque a gente está no mercado, está operando, e alguns assuntos acabam... pode ser que não seja dada tanta importância quanto o assunto merece. E esse assunto aqui eu creio que tem que ficar no radar. Eu não acredito, o governo está com tanto problema, a Dilma e o Manteiga, está com tanto problema econômico na cabeça. Superávit que não atinge, é os juros que vai chegar a 2 dígitos, é a inflação que demora para ceder, é a desconfiança dos investimentos estrangeiros, é a manifestação. Está com tanta dor de cabeça que se deixarem essa conta chegar, deixarem isso acontecer, o nosso PIBinho vai virar, eu não sei nem o que falar, mas vai virar nada. E aí, mas o que isso tem a ver com a Bolsa, pessoal? A relação PIB e Bolsa é muito forte. É muito forte. Eu tenho até como mostrar para vocês aqui, se eu pegar o PIB do Brasil e pegar o valor de mercado da Bolsa, os dois gráficos são extremamente parecidos. Então a gente tem que ficar atento às mudanças econômicas, porque fala assim, eu queria que o Ibovespa decolasse. Gente, pessoal, o Ibovespa vai decolar, o estrangeiro tem um peso muito forte no Ibovespa. Muito forte. Eles têm poder de mudar o humor do mercado, o estrangeiro.
na bolsa brasileira, né? Principalmente com esses papéis mais comuns. E ele está desconfiado, ele está meio... No momento ele está meio olhando atravessado. O Brasil está em risco de perder o grau de investimento. Isso vai fazer com que a gente tenha que pagar juros mais elevados. Paga juros mais elevados, o pessoal sai da renda variável e vai para renda fixa. Por quê? Se começar a pagar 12% na renda fixa, para que eu vou correr risco? Para que eu vou correr risco na renda variável? Edgar, não estou querendo assustá-los. Não estou querendo ser profeta do apocalipse. Eu só quero preservar o máximo possível o capital de vocês e dar condição de que vocês operem com uma certa tranquilidade, um nível de segurança. E como eu estou vendo isso acontecer, estou lendo, estou acompanhando isso, já faz algum tempo, isso não é notícia de ontem, não é notícia de anteontem, já vem há alguns dias essa notícia no mercado, alguns meses isso acontecendo. Então a gente fica preocupado, porque todo mundo quer o Ibovespa subindo, quer valorizando e tudo mais. Mas pode ser que o cenário continue escurecendo. E se o cenário continuar escurecendo, o Ibovespa não vai ter força. O Ibovespa perde força. E aí, galera, vamos parar de operar? Não é parar de operar. Lembra que tem um monte de papel que não precisa do Ibovespa. Tem um monte de lugar para poder buscar operações que não precisam do Ibovespa. Tem empresas mais blindadas a esse tipo de situação. Mas aí não vamos se expor demais, não vamos apostar demais, não vamos... vamos para empresas mais sólidas, para investimentos mais seguros, empresas menos sensíveis, empresas mais blindadas de situações econômicas mais complexas. Sair do risco. Mas é uma grande oportunidade, pessoal. Grande oportunidade de entrar no mercado em momentos de dificuldade. Lembra quando eu comentei lá sobre competência? Ibovespa em queda é liquidação de empresas. Vamos botar Ibovespa em queda igual empresas em preços promocionais. Então não pode ser ruim, a gente não pode achar muito ruim quando o Ibovespa dá uma corrigida. Não. Quando o Ibovespa cai um pouco, quando ele abre umas oportunidades. Principalmente se as nossas ações, se aquelas que nós estamos com elas não seguirem o Ibovespa, se elas não estiverem muito atreladas ao Ibovespa, qual é o caso daquelas que nós escolhemos aqui no nosso radar. Por conta da característica delas, a gente tem sofrido menos com o Ibovespa. A diferença tem sido quase que de 30%. Eu não comemoro isso, eu não faço estardalhaço disso, eu não fico alardeando, porque é pouco tempo, não deu nem um ano ainda. Mas depois de um ano, com um ano e meio, com certeza essa consistência vai fazer com que as pessoas se encantem mais pela análise fundamentalista e procurem mais para análise fundamentalista. Eu estou vendo aqui o Dr. Ken, vamos para o bingo. Poker, Mega Sena, galera, não desistam, muito pelo contrário. A Bolsa de Valores agora acaba sendo oportunidade. Vamos ficar atento, ó. Oportunidade. Oportunidade agora, o que precisa para a gente ter sorte, né? Para termos a sorte. Falta só a competência. Então vamos estudar? Vamos estudar, galera? E é estudar mesmo. Estudar tanto a técnica quanto a prática. Poxa, você tem aí um home broker? Simula a operação. Entendeu? Simula a operação. Fala sobre a CVC. Maná do Brasil. Eu sou investidor como vocês, entendeu? Eu tenho a leitura da CVC que vocês tiveram, leu o prospecto,
dela e de eventualmente ter viajado com a CVC, né? Mas digo uma coisa, teve muito IPO aqui no Brasil de empresa que não tinha bons números, empresas até com prejuízo, e o IPO foi feito. E a CVC não me parece que é uma empresa que tenha prejuízo, pelo menos não que eu tenha, os números que eu tenho visto. Então já é diferente. Agora, a decisão de IPO, em tese, todos os fundamentalistas mais puristas, mais radicais, eles não gostam de IPO, eles fogem de IPO. O Barsi foge de IPO, o Warren Buffett fala para fugir de IPO, John Templeton fala para fugir de IPO. Acho que somente o Peter Lynch que fala que IPO é um bom negócio, ok? Ele acha que é um bom negócio. Vou dar uma olhada no chat agora, pessoal, que a gente já está quase que finalizando. Agradeço aí, audiência bacana nos acompanhando. Tô vendo aqui a galera ficou firme e forte até o final. Bacana, bem legal, gostei. Te agradeço aí pela participação. Tô vendo o chat bombando aqui. Vou ver se a galera tá... Eu vou dar uma olhada aqui, vi sobre a CVC. Poker Mega Sena, não, galera, vamos continuar na bolsa. A bolsa vai abrir oportunidade agora da gente conseguir. Só que a gente precisa estudar. Vem com a gente. Nosso convite é: vem estudar com a gente. Melhor entrar depois que a bomba estourar, aí sim aparecem as oportunidades, o que não é o caso agora. Fractal comentou que ele acha que ainda pode piorar, pode esperar explodir tudo a bomba, né? Se a bomba não explodir, não tem oportunidade melhor. O negócio é ficar em cima, porque saber efetivamente o que vai acontecer, ninguém vai saber. Mas é válido uma posição mais conservadora, é isso que eu convido vocês. O problema é que a Bolsa do Brasil não é profunda, ela vai para por qualquer coisa. A CVM deveria multar a Petrobras pelo fato relevante comunicado e que provavelmente não vai cumprir. Fragilidade. Nosso mercado é mais frágil do que o mercado americano, concordo com vocês. Por isso, nem todas as regras que são colocadas no mercado americano, do tipo compras mensais, preço médio, sabe? Preço médio, que é uma coisa... Compras mensais. Eu, Júnior, sou fundamentalista, entendo a lógica, mas isso é uma coisa meio purista. Que é purista? Aquele cara que pega o livro do Warren Buffett e quer seguir na risca. Não quer fazer nenhum tipo de consideração. Eu não consigo fechar o olho assim, porque a nossa realidade é diferente da realidade do cara lá, do mercado dele. Então, eu procuro fugir dessas estratégias aqui e prefiro estudar e comprar a empresa de acordo com o estudo que aquela empresa me representa. Qualquer um diz qualquer coisa sobre o mercado financeiro. Olha o caso X, tinha muito petróleo, depois não tinha nada. Outro dia ia fechar capital de determinada empresa e depois nada. Tinha put de 1 bi e depois não cumpre, a bolsa perdeu credibilidade. Eu concordo contigo. O caso OGX, ele arranhou por demais. Aí é mais um monte de pessoa física machucada, com a bolsa, que está chateada com a bolsa e que vai sair do mercado e vai demorar muito para voltar por conta de ter tomado uma sapecada. E é ruim, eu volto a falar, é super ruim, eu não gosto quando acontece isso, acho uma perda para todo mundo. Oliveira, tu não achas que essa questão dos bancos está sendo superestimada pelo governo? Superestimada pelo governo, porque quem está fazendo lobby para o governo, ou seja, lá no Supremo, é o pessoal dos bancos, que estão fazendo pressão no governo para que isso não aconteça, e eles estão usando estes números para poder fazer pressão mesmo. E aí estão indo no Ministério da Fazenda, lá com o pessoal do Guido Mantega, e estão indo no Supremo Tribunal, entre outras instâncias. Agora, eu tenho muita preocupação com... como é que eu por assim dizer? Não dá para prever o que vai ser julgado lá, o que vai ser da cabeça de um juiz ou não. Eu acho que eles não vão deixar a bomba explodir. Se acaso eles tiverem que levar isso... tá bom, vocês vão ter que pagar. No mínimo vão ter que dar prazo. Não dá para pegar e desembolsar 150 bi, tira de um lugar e põe do outro, assim, num país. Você desestrutura tudo, não funciona assim. Então, eu acho que sim, é um problema, mas acho que eles vão achar uma solução que atenue um pouco o problema. Enquanto isso, a ação do Banco do Brasil já perdeu quase que 20%, pessoal, não me lembro agora, mas já caiu bastante. A hora que esse problema for sanado, solucionado de certa forma, essas ações tendem a se recuperar. Eu volto a dizer, são oportunidades. As crises abrem oportunidades.
E os bancos médios, como ficam nessa história, Júnior? Os bancos médios não tem muito problema com relação a isso, Dr. Ken, porque eles não têm histórico de poupança. Como são correções de poupança, planos governamentais que influenciaram na rentabilidade das poupanças, eles ficaram bem imunes a isso, bem fora disso. E aí as ações não foram entradas contra eles e tudo mais. Então os bancos de médio estão, neste caso, um pouco blindados, né? Bom negócio para quem vende, fato para quem opera vendido, um bom negócio para quem opera vendido. Já perdeu em primeira instância, agora está no Supremo para decidir, ok. CEMIG, vou ficar devendo hoje. Novo Pensar, te agradeço aí o feedback da excelente palestra, obrigado mesmo. Muito bom te ouvir, gostei muito, aprendi muito. Avante Trader, legal. E é um trader, né? Aqui a gente está falando de investimento, investidores. O Avante Trader está aí recebendo o apoio da Escola Técnica. Pessoal, o governo brasileiro é o maior banqueiro. Realmente, o Banco Central é o maior banco de todos os bancos. Muito boa palestra, obrigado. Explode sim! Espero que não, mas vamos lá. Gente, a grana desse IPO desse VC não vai ser revertida para o operacional da empresa. Olho vivo. Olha o Copov, olha a dica do Copov. Deve ter lido, tem informação para compartilhar. Se não vai para a empresa o dinheiro, então a empresa não deve mudar de patamar. Não deve mudar de patamar. Se não vai mudar de patamar, vai continuar no mesmo preço que está hoje. Então, olho vivo aí. Você acredita que a empresa posta algo que não condiz com a realidade, principalmente em fundamentalista? Tenho dúvidas. Putz, olha a pergunta que o Pazianotto fez, gente. Você acredita que a empresa posta algo que não condiz com a realidade, principalmente em fundamentalista? Tenho dúvidas. Eu sou um pouco cético. E eu vou falar por evento recente. O que aconteceu no Pan-Americano? A gente chamou de inconsistências contábeis, que foi o que foi dito no mercado. Nada que eu estou falando aqui é alguma coisa que não esteja publicada em jornais e revistas. O banco tinha uma inconsistência contábil. Os números publicados não condiziam com a realidade. Eu soube disso antes de ir para a reestruturação e lá dentro a gente viu como isso se deu, como isso aconteceu e por que aconteceu e os impactos disso. Então eu sou obrigado a ser cético, de acreditar que em alguns casos a gente tem que ser cético. O que é ser cético? É fazer teste, é verificar 2 vezes, é olhar, é ver se republica, é acompanhar, ler o relatório. Então a gente tem que ser esperto. Acho que se o Pazianotto aí deu uma outra oportunidade da gente falar de um tema delicado. Lembrando que a Enron nos Estados Unidos conseguiu também gerar inconsistências contábeis. As regras contábeis permitem alguns tipos de manobra. Então a gente tem que ficar atento. Inclusive quando a empresa dá lucro que não é do negócio dela. É complicado, pessoal, é complicado. Não é simples, não. Mas a gente também tem que ter um pouquinho de botar um pouquinho de fé no sentido de que, poxa, nem todo mundo, nem todas as empresas vão estar expostas, vão ocorrer isso, né? Às vezes pode ter um problema contábil por engano, mas é a minoria, né? Você vê que é a minoria que está no mercado. A grande maioria, e principalmente das empresas boas, vocês vão olhar, elas são um reloginho. Tudo nela é muito bem controlado, inclusive a publicação do balanço. Pessoal, agora que eu percebi aqui o horário, já são 10h35, eu já preciso começar a encerrar. Na verdade, o nosso horário é até as 10h30. O Gustavo aqui nem me deu um puxão de orelha ainda, né? Vou rapidinho aqui, Júnior. O dinheiro já foi acumulado a 150% ao mês e não a 6%. Abraço. Depois eu dou uma olhada para entender aqui a mensagem. Perdi a linha de raciocínio. Quem lembra da Enron? Exatamente, quem lembra da Enron? É esse caso. Inconsistência contábil e ajustes no balanço. Maquiagem de balanço. Bom, entramos numa seara complicada aqui que eu acho que nem vale a pena a gente entrar muito, que a gente não tem muito o que fazer, né? Sem estudar bastante, pessoal. Estudar bastante. Eu queria só, antes de concluir, fechar aqui o auditório com vocês, reforçar os convites para vocês. Poxa, está aqui com a gente, está gostando do trabalho, quer conhecer mais, vamos estudar fora do auditório, vem aqui na Equipe Trader, faça o seu cadastro conosco. Já vi que alguns já fizeram o cadastro aí, já participaram com a gente, já nos prestigiaram. Tem novidade na área, galera. Olha aqui, ó, saiu finalmente. Júnior aqui, ó, formação de investidores, análise fundamentalista. Saiu essa semana passada aí, a gente fez, demoramos para construir, mas saíram os 6 DVDs aí, tem uma parte fundamentalista, tem uma parte de finanças pessoais. Então, quem quiser conhecer,
e não teve a oportunidade de fazer o curso, pode adquirir o nosso material aqui na loja. Nosso curso de formação de investidores, tem um pouquinho de renda fixa e análise fundamentalista. Muito dos assuntos que nós aqui discutimos nesse material já foram falados aqui no auditório, mas aqui você vai ter um material para você, contigo, vai ficar para você passar para o seu filho, passar para quem você gosta, para quem você quer que se dê bem no mercado, você vai poder consultar outras vezes, e a gente vai continuar produzindo material fundamentalista cada vez mais. Então fica aí o convite, material produzido por mim aí na equipe Trader, nesse período que a gente esteve junto aí. E HR Investimentos, não precisando de uma corretora, está operando, entra aqui com o pessoal da HR, consulta o pessoal, vocês vão perceber que eles são nota 10, vão te dar a assessoria que você tem. E a corretora Rico, o home broker da corretora Rico também é muito legal, já tive a oportunidade de mostrar para vocês aqui. Vale a pena mesmo. Legal? Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse auditório. Gustavo, obrigado. Público, obrigado. Caso de dúvidas, mandem um e-mail para nós, atendimento@equipetrader.com.br. Estarei aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.